convidar você para abrir a tua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 26, a partir do versículo 1. Amém, né? Diz assim o versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse texto, amados e queridos irmãos, ele nos remete a um personagem muito importante dentro do contexto bíblico. Muitas vezes nós vemos as narrativas bíblicas falando sobre Deus e dizendo: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isaque é um desses personagens que a Bíblia ela faz questão de mensurar, que faz questão de deixar bem claro que ele foi um servo de Deus e teve o Senhor como seu Senhor, como seu único Senhor. E o texto que nós lemos, ele fala sobre um período de fome naquela região, na área onde Isaque ele habitava juntamente com a sua família. O capítulo 26, ele traz a narrativa de uma peregrinação de Isaque na terra de Gerar. A gente percebe, e é bom lembrar, que Isaque, acredito que você lembre disso, mas é sempre bom falar, não sei se tem novos convertidos aqui, acredito que sim, mas Isaque, ele é filho de uma promessa de Deus para o seu pai Abraão, que o teve lá pelos lados dos seus 100 anos, e Isaque, ele nasce, cresce, se fortalece, tem 2 filhos chamados Jacó e Esaú, que vale muito a pena conhecer a história. Isaque, amados e queridos irmãos, ele tem por significado ele sorrir, ou ele rir, mas nesse momento do capítulo 26, não era um momento muito propício para riso, porque havia fome na terra, e esta fome fez com que Isaque, ele fosse levado a sair do seu lugar, para ir para um outro lugar. E a princípio, quando a gente lê esse texto, a gente pensa, traz-nos a ideia de que Isaque, ele teve por pensamento, primeiramente, ir ao Egito. O Egito, nessa época, era uma terra extremamente próspera, uma terra extremamente abençoada, uma terra de prosperidade. E, obviamente, se eu estou passando por fome, a minha intenção, logicamente, de sair do meu lugar, é ir para um lugar que eu sei que tem abundância. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no plano de Deus, a vontade de Deus não era que Isaque fosse para o Egito. E Deus então ordena que ele vá para Gerar, que é a terra dos filisteus. Os filisteus habitavam aquela região e ficava bem próximo do Egito, apesar dos filisteus serem um povo que habitava na região da margem, né, ali, do mar Mediterrâneo, mas não era o tempo ainda de Isaque e a sua posteridade estarem no Egito. Quem conhece a história bíblica, quem entende a história bíblica, sabe que mais para frente, José ele chega ao Egito como um escravo e sai de lá, ou morre naquele lugar, sendo um governador daquela terra e abençoando os seus filhos, trazendo bênção sobre a vida deles. Isaque, amados e queridos irmãos, ele tem a oportunidade nesse momento de repente ir para o Egito,
mas ainda não era o tempo dele e da sua posteridade estarem naquele lugar. E isso foi a primeira coisa que Deus ele colocou no meu coração quando esse texto foi lido por mim, num dos cultos que nós estávamos lá na igreja. O texto ele me remeteu à ideia, ao pensamento de que muitas vezes nós queremos estar num lugar, mas não é o tempo ainda de irmos para aquele determinado lugar. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas ainda não é o tempo de realizarmos aquilo. Muitas vezes nós desejamos algo, mas ainda não é o tempo daquele desejo se realizar na nossa vida, na nossa existência. Havia, amados e queridos irmãos, um desejo, podemos entender assim, de Isaac, de ir até o Egito, mas ainda não era o tempo dele e nem da sua posteridade, nem dos seus filhos, que entendemos que ainda nasceriam, apesar deles serem mensurados no capítulo 25, de chegarem àquela terra, de estarem naquela terra, mas era tempo deles estarem em Gerar, que era a terra dos filisteus. Eles chegariam naquele lugar, eles iriam para o Egito numa outra situação, e Deus os abençoaria também numa situação de fome, mas era tempo de estar em Gerar, e não no Egito. Mas para que a gente possa perceber isso e ter isso em mente, é imprescindível que nós venhamos andar com Deus todos os dias de nossas vidas. Isaac, ele como já falei, ele é mensurado muitas vezes como tendo Deus como seu Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E só consegue entender o tempo de Deus na sua vida quem tem o Senhor como seu Deus. E se você tem o Senhor como teu Deus, com certeza Deus te direcionará aquilo que é a vontade dEle, aquilo que é o desejo dEle, aquilo que é o querer dEle. Ele vai te dizer, agora vai. Ele vai te dizer, agora fica. Ele vai te dizer, você pode avançar um pouco, mas não avance tanto. Olha, agora é hora de voltar. Deus, Ele vai falar contigo, porque Ele é o teu Senhor, o comandante da tua vida. Aleluia! Quando nós temos a Deus como comandante da nossa vida, como Senhor da nossa vida, nós não tememos o lugar que Deus Ele nos leva, nós não tememos o lugar que Deus Ele deixa ou Ele quer que nós fiquemos, porque nós sabemos que o Senhor Ele está cuidando de nós, nós sabemos que servimos a um Deus que sabe de todas as coisas. É interessante que dos patriarcas, apenas Isaac não saiu da região de Canaã. Todos os outros patriarcas que nós vemos desse período patriarcal, eles entraram em Canaã, não eram oriundos de Canaã, ou em algum momento eles saíram de Canaã. Mas Isaac, ele permaneceu naquela região durante todo o período de sua vida, porque era o objetivo de Deus que ele estivesse ali. Mas ainda não era o tempo de Deus dar para eles, de uma vez por todas, aquele lugar. E a gente percebe, amados e queridos irmãos, que Deus ele diz para Isaac, olha, você vai poder sair daí, você vai andar, mas não vá para o Egito. Você vai habitar na terra que eu te disser. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluia. E outra coisa que veio ao meu coração quando li este trecho da palavra do Senhor, habita na terra que eu te disser, é que quando nós temos o Senhor como nosso Deus, nós somos direcionados por Ele. O Senhor, Ele diz para onde a gente tem que ir. O Senhor é aquele que diz se nós temos que virar à esquerda, se temos que virar à direita. O Senhor, Ele é aquele que diz que nós temos que avançar, ou se porventura teremos que retroceder. Deus, Ele é aquele que diz para a gente, para onde nós devemos seguir. Os homens e mulheres de Deus, aqueles que são homens e mulheres de Deus, são direcionados pelo Senhor. É interessante, amados e queridos irmãos, quando fala de direção, eu lembro de uma criança, né? A criança, quando ela é pequena,
e que ela está começando a aprender a andar, ela está começando a andar, melhor dizendo, ela na verdade não anda, ela corre, não é verdade? Quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. E é aquele desespero para o pai e para a mãe, porque o pai e a mãe vão ali andando e vê a criança correndo e quer correr atrás. E a criança não tem muita direção, porque ela não sabe direito que se ela vier correndo ou andando aqui, se ela descer, ela vai cair. Ela não tem perna ainda para isso, ela não tem estrutura ainda para poder suportar essa corrida e de repente pular ali embaixo. A criança, amados e queridos irmãos, ela precisa de um direcionamento, e é por isso que quando ela é pequena, muito obrigado, pastor Lã, nós pegamos na mão dela e as guiamos para que elas possam andar de acordo com aquilo, não que elas querem, mas aquilo que nós direcionamos elas aí. E é importante que nós tenhamos a nossa vida desse jeito, que nós tenhamos a nossa mão grudada no Senhor, e peguemos na mão dEle de maneira que nós deixemos que Ele dirija as nossas vidas, que Ele dê a direção da nossa vida, que Ele venha conduzir o nosso ser, aleluia. Isaac, amados e queridos irmãos, nesse texto a gente tem a ideia de que ele queria ir para o Egito, mas Deus disse: não, vá para Gerar, aleluia. Deus estava na direção e ele estava ouvindo a direção de Deus. Eu não sei se você lembra bem desse texto, vale a pena depois lê-lo todo, mas você vai perceber que em Gerar, Deus o abençoou grandiosamente, aleluia. Quando, amados e queridos irmãos, nós somos guiados por Deus, quando nós somos direcionados por Deus, quando nós estamos em obediência a Deus, aleluia, Deus, Ele abençoa as nossas vidas. É lógico que muitas vezes nós passamos por provações e na provação dá-se a impressão de que nós não estamos sendo abençoados. Muitas vezes na provação dá-se a impressão de que Deus abandonou a gente. Mas na verdade, Deus está nos conduzindo. Entrou um negócio aqui no meu olho, pastor. Eu sou, amém. Só Jesus na minha vida. Dá a impressão de que Deus não está nos direcionando. Mas ser direcionado por Deus, amados, é algo tão maravilhoso, que Deus, Ele provê nos detalhes aquilo que nós precisamos. Eu tenho certeza que você já experimentou a provisão e o cuidado de Deus. Eu tenho certeza que você já experimentou a direção de Deus. Eu tenho certeza que você já experimentou a condução do Senhor. Eu tenho certeza que você é obediente a Deus. Então eu não preciso ter qualquer sombra de dúvida que a cada dia da tua vida você tem sido abençoado pelo Senhor. Quando a gente às vezes pensa que não, Deus, Ele aparece para a gente, aleluia, e diz a palavra do Senhor aqui: e apareceu-lhe o Senhor, lá no versículo de número 2, Deus, Ele aparece para cada um de nós, para nos direcionar, para nos conduzir, para perceber se nós somos ou não obedientes a Ele, e quando nós somos obedientes a Ele, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa é ser obediente ao Senhor. A obediência ao Senhor nos faz andar de maneira que Deus, Ele nos leva ao melhor que Ele tem para nós. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa e agradável. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Isaac, ele teve a oportunidade de experimentar isso, porque ele percebeu que Deus foi bom com ele, que para onde Deus o conduziu era o lugar perfeito, e que era agradável estar ali. Foi fácil estar em Gerar? Não, não foi fácil, porque ele passou por algumas lutas ali naquele lugar, ele passou por algumas provações, mas ele estava ali de forma temporal, porque não era o lugar que Deus tinha para ele, não era o lugar que Deus havia reservado para ele.
E Isaac, ele estava ali, diz o versículo 3, que Deus disse para ele assim, ó, habita na terra que eu te mostrarei, que eu te disser, versículo 3, peregrina nessa terra. O peregrino, amados e queridos irmãos, é alguém que está andando por ali, mas ele não é dali. Ele está ali de passagem. Ele está apenas naquele lugar, indo para um outro lugar, que é o destino dele. Ele vai, obviamente, desfrutar de alguma coisa daquele lugar, ele vai vivenciar alguma coisa naquele lugar, ele vai ter experiências naquele lugar, ele vai usufruir do que aquele lugar oferece para ele, mas, no entanto, ele não é dali. Isaac estava ali em Gerar, mas ele estava como um peregrino, ele estava como alguém que estava simplesmente de passagem. E aí tem uma relação muito grande conosco, porque a Bíblia diz para a gente que nós somos peregrinos nessa terra. Aleluia! Nós não somos aqui, nós estamos aqui, nós construímos uma família aqui, nós temos um templo onde nós adoramos aqui, nós temos uma casa onde nós moramos aqui, mas nós não somos daqui. Aleluia! Nós vamos desfrutar de coisas que tem por aqui, mas nós precisamos entender que esse não é o lugar da nossa morada. Esse não é o nosso lugar definitivo. Esse não é o lugar que Deus ele tem para que nós passemos toda a eternidade. Deus tem um lugar muito melhor para nós. Deus tinha um lugar muito melhor para Isaac e para sua posteridade. Deus tinha um lugar muito melhor. Deus, na verdade, tinha um lugar muito mais amplo, muito mais proveitoso para a posteridade de Isaac. Ele não teve a oportunidade de ver o que Deus fez. Ele não teve a oportunidade de ver em vida aqui nessa terra o que Deus haveria de construir através da sua família, mas ele tinha a promessa que Deus havia dado para Abraão, ele tinha a promessa daquilo que Deus tinha dado para ele, amado e querido irmão e irmã. E é importantíssimo que eu e você como igreja entendamos que somos peregrinos neste lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz assim: somos embaixadores de Cristo. Você e eu podemos até usufruir de algumas coisas aqui. Espero que você usufrua bastante. Espero que um dia pastor Alain, não sei se já tem, mas espero que um dia pastor Alain tenha uma casa de praia em Cabo Frio, aleluia, com vários quartos, e que quando a bênção chegar sobre a vida dele, não se esqueça de mim, aleluia. Anderson, te amo. Quando Deus te abençoar, não se esquece de mim não, varão. Espero, amado e querido irmão e irmã, que você seja amplamente abençoado. Mas é imprescindível que nós entendamos que por mais que nós tenhamos aqui, aleluia, há um lugar reservado para nós, há um lugar de esperança, há um lugar de vida, há um lugar que é o nosso lugar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Há um lugar, amados e queridos irmãos, que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando nós chegarmos lá, diz a palavra do Senhor, que é um lugar que não vai ter mais choro, é um lugar que não vai ter mais dor, é um lugar onde você e eu não tomaremos mais remédios, é um lugar onde você e eu não precisaremos mais de óculos ou qualquer outra coisa. É um lugar onde você e eu, amados e queridos irmãos, teremos a oportunidade de viver uma eternidade com o nosso Senhor e perceber que mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dificuldades, que mesmo peregrinando, mesmo tendo algumas dificuldades e limitações aqui nessa terra, valeu a pena, porque Deus, Ele nos permitiu adentrar as mansões celestiais. Porque enquanto estivermos aqui, Ô pastor Alain, tu botou isso aí para me derrubar, né? Nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra.
E Deus, Ele tem nos abençoado grandiosamente. Aleluia. A Bíblia diz para a gente, aqui no versículo de número 3, o Senhor falando com ele: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Aleluia. A gente começa lendo o versículo 3, dizendo, onde a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Isaac. Coisa boa é quando Deus aparece para nós. Porque quando Deus aparece para nós, mesmo que seja para chamar a nossa atenção, a gente sabe que depois vem coisa boa para a gente. E sabendo que vem coisa boa para a gente percebe aqui nesse texto, não foi o caso de chamar a atenção de Isaac, mas a gente percebe aqui nesse texto, amados e queridos irmãos, Deus falando: peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. É preciso muitas vezes reafirmar, amados e queridos irmãos, de que Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é contigo, meu irmão. Deus, Ele é contigo, minha irmã. Eu tenho certeza que você não está aqui à toa hoje. Você está aqui porque você primeiro quer adorar o Senhor. Você é um adorador, você é alguém que quer buscar Deus. Mas eu tenho certeza também que você está aqui hoje porque você precisa de alguma coisa de Deus. Pode não ser algo extraordinário dentro da nossa concepção humana, mas se for a presença do Senhor, já está de bom tamanho. Porque a presença de Deus, ela traz um alívio que nenhuma outra coisa que a gente receba nesse mundo é capaz de nos dar, é capaz de saciar. A presença de Deus, ela nos eleva. A presença de Deus, ela nos alegra. A presença de Deus, amados e queridos irmãos, ela nos faz sentir fortes. A presença de Deus, ela nos faz perceber que nós somos pessoas que estão guardadas e protegidas pelo Senhor. A presença de Deus nos faz perceber, amados e queridos irmãos, de que verdadeiramente nós seremos abençoados. E quando Deus aparece para Isaac, é para dizer para ele ir para Gerar, peregrinar por aquela terra, que ele seria com Isaac naquele lugar e abençoaria ele. Aleluia. Se Deus te disser vai, pode ir, porque Ele vai contigo, Ele vai estar contigo e Ele vai te abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Se Deus te disser fica, você pode ficar, porque Ele vai estar contigo e Ele vai te abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Agora não vai sozinho, porque a bênção não vai vir. Não fica sozinho, porque a bênção também não vai estar lá. Mas quando Deus está com a gente, Ele vem para abençoar as nossas vidas. E quando a bênção de Deus chega, pode ser a coisa mais simples desse mundo, que ela traz uma alegria tremenda para o nosso coração. Jaqueline falou aqui que nós estivemos no Piauí, como missionários da nossa denominação, e o pastor Alain estava aqui citando dos missionários e falando: olha, você pode doar qualquer valor, ele falou assim, e eu gravei e lembrei de algo que se passou enquanto nós estávamos lá. Tinha uma irmã que nos ajudava muito, e ela sempre enviava uma quantia abençoada para a gente, e certa feita ela me liga dizendo: pastor, me passa a conta de novo aí que eu esqueci, vou mandar uma oferta para vocês. Mas pastor, estou meio envergonhada, porque não é o que eu queria mandar, né? É pequena a oferta. Falei: irmã, deixa Deus te usar, não importa o valor, né? Se Deus está te usando, deixa Deus te usar. E aí ela me envia R$50, irmãos, para a gente. Quando eu fui olhar o extrato e vi lá os R$50, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque alguns minutos, ou alguma meia hora, ou uma hora atrás, alguma coisa assim, eu tinha acabado de falar com a tesoureira da igreja, e eu perguntei para ela: e aí, deu para pagar a conta de luz? E vencia naquele dia. E ela falou assim: não, pastor, não deu, está faltando quase R$50. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele não dá além do que a gente precisa, a não ser que seja a vontade dEle de dar além daquilo que a gente precisa.
Mas quando Deus sabe da nossa necessidade, e eu tinha falado para a irmã, fica tranquila, irmã, Deus proverá. E ela, tem certeza que Deus proverá, pastor? E Deus proveu. Quando a oferta entrou, eu liguei para ela, olha, já temos os R$50, vou levar para você aí para poder pagar a conta de luz. E liguei para a irmã e falei, irmã, Deus te usou profundamente. Contei a história para ela, que tinha falado com a tesoureira, que faltava aproximadamente aquele valor. Deus, Ele é aquele que abençoa a gente, quando a gente está no centro da vontade dEle, quando a gente está no querer de Deus, quando a gente está na direção de Deus, e quando a gente vai, tendo a certeza de que Deus está nos acompanhando. Deus, Ele é aquele que nos abençoa. Aleluia. Talvez para quem está lá do outro lado esteja pensando, é pouco, vou mandar pouco, mas Deus envia aquilo que é necessário. Aleluia. Então, se de repente você pensar assim, estou fazendo aqui um reforço, hein, pastor Alain? Glória a Deus. Se de repente Deus colocar no teu coração, Ele envia R$5, envia R$10, envia R$100, envia R$1.000, envie. Porque talvez para você pareça pouco, mas para quem está lá do outro lado, amados e queridos irmãos, esse pouco parece milhões e milhões de reais, porque Deus, Ele supre as nossas necessidades, e Deus, Ele vai te usar de uma maneira profunda. Eu tenho nisso para abençoar quem foi lá, e para abençoar você também, para você ver como Deus, Ele quer te usar. Mas é imprescindível que nós tenhamos em mente, que da mesma maneira como Deus foi com Isaac, Deus, Ele é conosco. A Bíblia diz para a gente, e serei contigo e te abençoarei. Quem está com Deus, aliás, quem está com Deus, é porque Deus está com ele. Quem ouve a Deus, é porque Deus está com ele. Quem anda onde Deus quer, é porque Deus está com ele. Quem fica onde Deus manda, é porque Deus está com ele. E estar com Deus é algo extraordinário e maravilhoso. A Bíblia diz para a gente, ainda no versículo 3, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Deus falou para Isaac, enquanto ele saía fugindo de uma seca, o que parecia ser uma situação extremamente catastrófica, se torna um dos momentos mais abençoados da vida de Isaac, um dos momentos de maior provisão da vida de Isaac, e de confirmação de uma das maiores promessas da vida de Abraão e também de Isaac. Deus confirma o que ele havia dito para Abraão, de que faria da descendência dele uma grande nação, e de que todas as famílias, todas as pessoas da terra seriam abençoadas. Deus, amados e queridos irmãos, havia feito essa promessa para Abraão, seu pai, e agora confirma a Isaac. O povo verdadeiramente cresceu, a família de Isaac cresceu, o povo verdadeiramente prosperou, o povo passou por alguns perrengues, passou sim, mas no entanto eles se tornaram uma nação, muitos e muitos anos depois, e muitos anos depois, nasceu um homem chamado Jesus de Nazaré, aleluia, e através da morte e da ressurreição desse homem, você e eu somos abençoados, aleluia. Isaac não tinha dimensão que um dia haveria um povo numa igreja lá em Bariê, que é um povo abençoado, aleluia. Isaac não tinha noção que um dia haveria uma pessoa, seja no centro de Caxias, aqui em Bariê, lá no centro do Rio, trabalhando, estudando, que seria uma pessoa alcançada por essa bênção que Deus havia prometido sobre a vida dele e da posteridade dele. Deus multiplicou essa nação,
Deus abençoou a posteridade de Isaac. A promessa feita a Abraão e confirmada a Isaac já estava prevendo que você e eu fôssemos alcançados. Às vezes parece que as coisas estão indo de mal a pior, mas é direcionamento de Deus para confirmar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes parece que as coisas estão saindo do rumo, mas é a vontade de Deus para que Ele possa falar conosco a respeito daquilo que Ele tem para nós. E tenha uma certeza nessa tua vida, amado e querido irmão e irmã, que eu e você, aleluia, somos abençoados pelo Senhor. Nós não somos abençoados porque estamos na melhor empresa. Nós não somos abençoados porque somos membros da melhor família desse mundo. Nós não somos abençoados porque recebemos uma herança abençoada. Nós não somos abençoados porque moramos na Barra ou no Barro Branco. Não sei nem se vocês conhecem Barro Branco. Não fala mal de lá não, que eu sou de lá, hein? Se a gente mora na Barra ou no Barro Branco, Deus não está preocupado com isso para nos abençoar. Não é o lugar que a gente mora, não é o lugar que a gente trabalha que faz a gente ser abençoado. Não é o fato de Isaac estar no lugar ou ter ido para Gerar que ele foi abençoado. Porque não era porque Gerar também era uma terra fértil que Isaac foi abençoado. Isaac foi abençoado, amados e queridos irmãos, porque o Senhor estava com ele e ele estava com Deus. Se você está com Deus, consequentemente, ou obviamente, Deus está contigo. Se Deus está contigo, consequentemente, obviamente, nós estamos com Ele, você está com Ele. E se você está com Ele, você pode ter a certeza que estando em Barier, em Parada Angélica, na Barra ou nos Estados Unidos, a bênção do Senhor será sobre a tua vida. A graça do Senhor será sobre a tua vida. O favor do Senhor será sobre cada um de nós. A Bíblia diz para a gente, um pouquinho mais lá para frente, no versículo 12, o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele chegou naquela terra, ele não tinha nada, foi dado um lugarzinho para ele ficar, ele plantou, e Deus abençoou ele abundantemente, porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. A Bíblia diz que ele cresceu tanto, que gerou inveja nas pessoas que estavam à sua volta, e chegou um momento que eles expulsaram ele daquele lugar. E aí ele cavou um poço, fecharam o poço dele, cavou outro poço, fecharam o poço dele, cavou outro poço, fecharam o poço dele. Ele foi para mais distante, abriu um poço, o poço deu água, Deus abençoou ele, e daqui a pouco Abimeleque viu que a bênção do Senhor estava sobre ele, foi até ele para conversar com ele e disse: olha, eu sei que a bênção do Senhor está sobre ti, façamos aliança, para que nós não, vou dizer na linguagem de hoje, versão Cláudio Carmelo Marins, para que nós fiquemos bem na fita, para que nós fiquemos legal, não vamos brigar mais não. E eles ficaram assim, amados e queridos irmãos. Não foi porque Abimeleque era bonzinho, não foi porque Isaac era o cara grandão e queria influência no lugar onde ele morava, é porque Deus estava com ele, e ele estava com Deus. Eu geralmente não faço muito isso não, mas eu vou fazer hoje. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus está contigo. Aleluia. Agora pergunta para a pessoa: e você está com Deus? Aí você só responde para você mesmo. Se você está bem na fita, meu irmão. Se você não está, é dia de reencontrar-se com o Senhor. Se de repente houve em algum momento um rompimento, um distanciamento, é tempo de voltar para os braços de Deus. É tempo de se reencontrar com o Pai. Se de repente na saída de onde você estava para onde você chegou agora, você se perdeu ou não obedeceu o direcionamento do Senhor, é tempo de voltar. Ainda dá tempo. Enquanto nós estamos aqui, ainda dá tempo.